Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, agradecê-lo por mais uma vez estarmos aqui reunidos na sua presença. Pai querido, nós te pedimos que agora, ó Deus, venha falar ao nosso coração através da sua santa palavra. Pai querido, até agora nós cantamos louvores, até agora nós dirigimos orações ao Senhor, mas esse é o momento em que o Senhor fala com a sua igreja, com o seu povo, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. E agora, Deus, nós vamos abri-la, e vamos lê-la, e vamos meditar nela. Fala conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos meditar nessa noite em Marcos capítulo 2, e vamos meditar nesse texto aqui. O pastor Armando, no ano passado, pôde ouvir uma ministração minha a respeito desse texto. Hoje eu vou refrescar a memória dele, e os irmãos vão poder também ouvir esta mesma palavra de Marcos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, eu vou ler na versão NVT. Se você tiver no seu celular ou sua Bíblia de papel, você pode acompanhar. Nós vamos ler então essa história de Jesus curando um paralítico, versão NVT. Diz assim a palavra de Deus: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no telhado, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Só até aqui. Queridos irmãos, preste bem atenção nesse texto. Por que eu trouxe esse texto aqui? Por que eu trouxe esse texto aqui para os irmãos? Eu gosto sempre de falar, quando nós vamos falar de missões, e eu gosto sempre de falar para a igreja, principalmente lá na PIB de Morrinhos, os porquês das coisas. Se nós não entendemos o porquê nós fazemos missão, tem algo errado. Por que é importante fazer missões? Por que é importante contribuirmos? Por que é importante pregar o Evangelho? Eu gosto sempre de falar sobre essas coisas. Sempre que nós vamos falar sobre alguma coisa, eu me preocupo com que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. Porque senão, meus irmãos, se você está só repetindo um ritual, isso é vazio, é só a repetição, é só algo religioso. Então nós precisamos entender muito bem o que nós temos feito, falado e ensinado.
O versículo 1 vai dizer que depois, dias depois, Jesus retornou a Cafarnaum. E a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. A notícia de que ele estava em casa se espalhou rapidamente. Você sabe que Jesus nasceu em Belém, mas não é Belém do Pará, né? É Belém da Judéia. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré da Galileia, cidade dos seus pais. Mas durante a sua vida adulta, Jesus se mudou para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava às margens do mar da Galileia, que na verdade não era um mar, é um grande lago de água doce que tem até hoje lá na terra de Israel. Se você juntar uns 40 mil reais, você me leva para visitar o mar da Galileia. Nós vamos lá tentar andar sobre as águas. Lá nesse mar da Galileia foi o palco do ministério de Jesus. Jesus vivia atravessando de um lado para o outro. Ele sempre saía de Cafarnaum, viajava pela Galileia, pela Judéia, Samaria, mas retornava para Cafarnaum, que era a base do seu ministério. Por isso você sempre vai ver Jesus ensinando à beira do mar da Galileia. Às vezes ele está em cima de um barquinho e as pessoas lá na margem escutando ele falar. Sempre era nessa redondeza do mar da Galileia. Então Jesus voltou novamente para sua casa. E as pessoas ficaram sabendo que ele estava lá. Ele já estava famoso aqui nesse ponto. Por quê? A notícia a respeito dos seus milagres, dos seus ensinamentos, já havia se espalhado entre as pessoas. Então, quando eles souberam que Jesus estava em casa, eles voltaram rapidamente para lá também e lotaram a casa onde Jesus estava. A Bíblia vai dizer que então, no versículo 2, que em pouco tempo a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Não havia lugar para as pessoas, nem na janela, nem na porta, nem do lado de fora. A casa ficou entupida de gente. Então, vai vir o versículo 3 dizendo o seguinte: que enquanto ele estava anunciando a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Mas eles não puderam chegar até Jesus por conta da multidão. Qual foi a atitude deles? Eles decidiram subir no telhado. Bem acima de onde Jesus estava, eles abriram um buraco e desceram aquele homem na maca, bem na frente de Jesus. Meus irmãos, para esses homens decidirem fazer isso, é porque eles eram amigos desse paralítico. Quem faz um tipo de coisa dessa, só pode ser amigo. 4 amigos levaram esse paralítico até Jesus. Isso nos ensina uma coisa. Isso nos ensina a respeito das nossas amizades. Quem são os seus amigos? Para onde eles estão carregando você? Seus amigos levam você e se esforçam para levar você até Jesus? Ou seus amigos têm influenciado você a se afastar de Jesus? Cuidado com as suas amizades. Se esse paralítico não tivesse esses 4 amigos que conheciam Jesus, talvez ele jamais pudesse chegar até Jesus. Paralítico não anda. Paralítico, um homem adulto, é pesado. Meu filhinho tem 2 anos, quase 3. Ele pesa 16 quilos. Lá em Morrinhos nós vamos no mercado com ele no braço. É impossível. Pesa. Aí passa para a esposa passa para mim, aí passa para ela, fica aquela gangorra, porque pesa, dói o braço. Agora imagina um homem de 30, 40 anos. Imagina você ter que carregar o pastor Joabe nos braços. Pensa na beleza, hein? Tem que juntar 4 homens, né? Agora imagina levantar o pastor Joabe no telhado. E ainda descer ele lá de cima até no chão. Isso aí, meus irmãos, não é brinquedo não, né, Joabe? Eu também, você acha que eu sou assim, né? Eu sou pesado também. Meus irmãos, para fazer uma coisa dessa tem que ser amigo. Para fazer uma coisa dessa tem que ser amigo. Quem são os seus amigos? Para onde eles estão levando você? Cuidado com o seu círculo de amizade. A outra coisa que nós aprendemos aqui vem logo em seguida, no versículo 5.
quando eles baixaram aquele homem na frente de Jesus, Jesus vai dizer algo para eles. Olha só o versículo 6, aliás, o 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, olha só o que Jesus disse quando ele viu a fé daqueles homens. Ele disse para o paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu pensei, mas o que Jesus está dizendo? O que isso tem a ver com a história? Obviamente, aquele paralítico foi levado diante de Jesus. Por quê? Porque ele era paralítico, era um problema físico. Mas Jesus, quando vê aquele homem, a primeira coisa que Jesus diz para ele é: filho, os seus pecados estão perdoados. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus não curou aquele homem logo de cara? Levanta e anda. Isso nos ensina uma coisa. Isso nos ensina que a primeira coisa que uma pessoa precisa, a sua maior necessidade, não só a sua, mas a maior necessidade de todas as pessoas desse planeta, é o perdão dos seus pecados. É a salvação da sua alma. A primeira coisa que aquele paralítico precisava, e a primeira coisa que eu e você precisamos, não é de cura, não é de milagre, não é de bênção material alguma. A sua maior necessidade, mesmo que você esteja passando fome, meu irmão, a sua maior necessidade é o perdão dos seus pecados. É a salvação da sua alma. Porque Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se aquele homem fosse perdoado, se aquele homem fosse curado da sua paralisia, mas não fosse perdoado dos seus pecados, o que é que ia adiantar? Um dia aquele homem ia morrer, como ele já morreu há muito tempo. E um dia ele ia ter que encarar o julgamento de Deus, sem o perdão dos seus pecados. Não ia adiantar nada. Para onde foi a cura, a bênção, o milagre? Então, o maior milagre que a raça humana precisa é o perdão, é a salvação da sua alma. Amém, meus irmãos? Então, por isso Jesus disse para aquele homem: filho, seus pecados estão perdoados. Aí depois, diante dos seus algozes que estavam ali dizendo como é que ele pode falar isso, só Deus pode perdoar pecados, Jesus então disse para aquele homem se levantar e ir para a casa dele. Ele foi curado diante de todos. Mas, meus irmãos, isso nos ensina, na verdade, é que não é só aquele homem que era paralítico. E aquele homem, na verdade, não era paralítico só fisicamente. Na verdade, meus irmãos, aquele homem era paralítico no coração, assim como todos os seres humanos são paralíticos na sua natureza. Todos nós nascemos paralíticos espirituais. Nós não conseguimos andar retos no caminho de Deus. Você vai deslizar. Sabe por quê? Você nasceu um pecador. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, sem exceção. Até as crianças nascem pecadoras. Eu sou prova disso. Lá em casa, o meu filho, nós chamamos ele de Adãozinho. Eu sei que você chama o seu filho de anjinho do Senhor, não é? Lá não, lá é Adãozinho, porque ele não se converteu ainda. Ele tem a natureza de Adão, gente. Eu falo para ele: Josué, não faça. Aí eu viro as costas, ele vai lá, tá! Faz o teste para você ver. Vai lá na escola para você ver os anjinhos lá na escola. Você lembra quando você era criança e como que você era lá na escola, não lembra? Lá na escola as crianças fazem bullying umas com as outras, colocam um apelido. Aquele ali é o Bujãozinho, aquela ali é a Olívia Palito, aí eu era o Orelha de Abanar Churrasco. Você sabe que isso acontece. Esse aqui é o feinho, aquele é o bonitinho, eu vou com o bonitinho. Crianças, elas nascem assim, meus irmãos. Você não precisou ensinar o seu filho a mentir. Você tem que sentar com ele e ensinar ele a falar a verdade. Se você não educar o seu filho, ele vai virar um bicho.
Você já viu que criança chega a uma certa idade, elas começam a ficar ridículas? O meu filho, eu não ensinei o meu filho a ser ridículo, agora ele aprendeu a falar, é minha. Josué é nosso, é minha. Não quer compartilhar. Da onde vem isso? Isso vem de Adão. Isso é a nossa natureza pecaminosa. Todos nós nascemos infectados com o vírus do pecado. Nós somos como um computador, meus irmãos, que está cheio de vírus. Nós travamos, nós não funcionamos direito, sabe? Dá problema. Você tem que ser resetado, formatado. E sabe aonde que aconteceu a formatação do ser humano? Na cruz de Cristo. Na cruz, Deus resetou a raça humana. Por isso que todos aqueles que creem em Jesus, o que acontece com eles? Eles nascem de novo. O que é nascer de novo? É você ser formatado. Deus volta o computador para as suas origens. Ele reseta os vírus de você. Às vezes está dando um probleminha, mas é porque é um processo, você está sendo resetado ainda também. O Espírito Santo está aí trabalhando em você. Então, meus irmãos, a raça humana, ela nasce com esse problema espiritual. Ela está paralítica, ela não consegue caminhar, não consegue andar os caminhos de Deus. Então, meus irmãos, você sabia que a paralisia não tem remédio? Não tem remédio. Não existe um comprimido que cure a paralisia. Pelo menos até hoje não. Existe tratamento que você vai lá para melhorar, para não piorar, mas voltar a andar normal, jamais. Somente um milagre para essa pessoa ser transformada nas pernas e começar a andar novamente. Da mesma forma, meus irmãos, a paralisia espiritual não tem cura. Por isso que a salvação não é por obras. Não adianta você dizer, não, eu vou dar 500 cestas básicas no Natal, aí eu vou limpar a minha barra com Deus. Não, pastor, eu vou de joelhos até o Panamá, aí Deus vai olhar para mim e vai dizer, agora você está salvo. Não resolve, isso não te salva, porque você nasceu pecador, e você pode fazer o que for, você não vai mudar a sua paralisia. Não existe remédio caseiro que tira a paralisia espiritual dos seres humanos. Não adianta fazer boas obras, você continua sendo um pecador culpado e digno do inferno. Por isso, meu irmão, não é porque você é bonzinho que você vai para o céu. Certa vez um homem chegou em Jesus e disse, bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus disse para ele, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, só Deus é bom. Então, meus irmãos, ninguém é bom, nem você, nem seu filho, nem a sua mãe, nem os seus amigos. Por isso, meus irmãos, você não pode se contentar e dizer assim, não, pastor, meu filho é uma boa pessoa. Aí você vai dizer, está tudo bem. Não está tudo bem. Ele é um paralítico. Ele não anda nos caminhos de Deus. É por isso que eu chamo o Josué de Adãozinho. Ele precisa conhecer Cristo. Ele precisa ser transformado para ele ser salvo. Então, meus irmãos, você tem amigos, colegas, parentes que são paralíticos espirituais. E agora vem o último ensinamento. Nós precisamos ser como aqueles 4 homens, porque você conhece Jesus, e você que está aqui, você sabe que só Jesus é a salvação. Você sabe que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E você então, meu irmão, você tem a responsabilidade de, assim como aqueles 4 homens, pegar os paralíticos e se esforçar, usar os seus braços, os seus próprios recursos, para que os paralíticos cheguem naquele que é o único que pode transformar a sua paralisia, Cristo Jesus. Só Jesus é a esperança para essa raça humana, meus irmãos, e nós sabemos disso. Por isso eu te pergunto, o que você tem feito para levar os paralíticos até Cristo? Você tem feito como esses 4 homens que não olharam os obstáculos? Não, a casa está cheia. Não, vamos voltar outro dia. Ah, não, nem sei se é verdade, se esse Jesus vai curar ele mesmo. Ele nasceu assim mesmo, você vai morrer assim mesmo, tá bom. Você já disse isso? Esse cara aqui, esse vizinho meu não tem solução para ele não. Esse povo não tem jeito para eles não.
Ou você agarra nos braços dessa pessoa, sobe até no teto, meu irmão. Não tem desculpa, você sobe no teto, usa os seus braços para que as pessoas conheçam Jesus e sejam curados, perdoados dos seus pecados. É por isso que nós precisamos fazer missões. Missões, meu irmão, é você pegar um paralítico e levar ele até Jesus para que ele seja perdoado, transformado. Você tem feito missões? Talvez você diga: pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei chegar lá e dizer, abrir a Bíblia e tal. Mas você pode trabalhar, meu irmão. Talvez você diga: eu não posso deixar tudo e me tornar um missionário. Mas você pode trabalhar e usar os seus braços, os seus recursos e ofertar para que missões sejam feitas, para que missionários sejam enviados. Você pode participar, você pode levar paralíticos até Cristo. Amém? Por isso eu quero convocar você, meu irmão e minha irmã, a ser como esses 4 homens. Primeiro, seja como esse paralítico. Você precisa de Cristo. Caso contrário, você está perdido, porque você não é bom. Segundo, você precisa ser como esses 4 homens, porque você sabe que só Jesus pode curar a paralisia espiritual. Então, meu irmão, se esforce, use os seus recursos, porque se as pessoas, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus parentes, se eles não forem levados até Cristo, eles estão perdidos. E se você, meu irmão, não está em Cristo, você está perdido, porque você é culpado de pecado e você sabe disso. Quem aqui nunca mentiu? Ninguém mentiu aqui, gente? Então mentiu todo mundo agora. Você sabe, você já mentiu, você já roubou. Roubar não, pastor. Você já roubou o Wi-Fi do vizinho. Já pegou a internet do vizinho sem pedir a senha dele. Já? Quem está rindo é porque já fez isso. Você já foi lá. Quem aqui já andou de moto e de carro sem carteira? Crime de trânsito. Quem aqui já pensou besteira, já cobiçou uma coisa alheia, já desrespeitou o pai e mãe? Ih, o negócio está só piorando, vou parar por aqui. Pois é, a lei de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram. A lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então o que os pecadores vão receber como salário, como herança? Condenação, a morte. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito lá naquela cruz. Ele morreu no nosso lugar, para que todo aquele que se arrepender e crer nele tenha a vida eterna. Não seja destruído, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Por isso que Jesus disse: quem crê em mim não será condenado, não será julgado, mas passou da morte para a vida. Todos precisam de Cristo. Você, seus amigos, seus filhos, parentes, toda a raça humana. Amém? Por isso, faça missões. Leve os paralíticos até Cristo Jesus. Vamos orar?